Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam demais de repercutir os assuntos que são tratados aqui no programa. Fazendo aí do seu sofá, da sua sala, às vezes da sua cozinha, do seu quarto, no ambiente que você nos assiste, uma extensão da nossa conversa. E esse é de fato o objetivo do Vejam Só, que você se interesse pelos assuntos. E a partir da discussão aqui proposta e levantada, você leia, pesquise, se aprofunde nos assuntos e dê então as suas respostas às perguntas que são colocadas aqui todos os dias. Por isso, fique à vontade. Mais uma edição preparada com muito carinho para você. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui na tela aqui o meu Instagram, por favor, @zeca_pereira. Você quer repercutir um pouquinho dos assuntos do programa, quer conhecer um pouquinho dos bastidores, quer bater um papo sobre teologia, vai lá no meu Instagram e a gente troca essa ideia. Vai falar um pouquinho sobre jornalismo também, leitura, textos, é muito bacana, a galera vai mandando as perguntas e a gente vai conversando por lá, muita interação. Obrigado, viu, pelo carinho, recebo muito carinho de todo mundo que assiste o programa, eu fico muito feliz por isso, tá bom? Chega lá, você será muito bem-vindo também. Pra gente não perder tempo, já vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos rodar a matéria de abertura que vai apresentar o tema pra gente. E depois a gente volta e aí os meus convidados vão dar as primeiras observações deles, né? Obviamente, sobre a pergunta que nós colocamos, tá certo? É com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Joel Estevanato, ele que é ministro da Igreja Brasil para Cristo. Pastor Joel, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, está aqui novamente no Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo, um amigo do programa do Vejam Só e alguém que, de maneira muito especial, eu gosto bastante de receber, porque é sempre um privilégio ouvi-lo e aprender junto com o irmão também. Seja muito bem-vindo, pastor. É bem recíproco, um prazer estar aqui participando desse programa com você, Zeca. Pastor Raul, estou tendo a oportunidade de conhecer, principalmente por causa da audiência qualificada, né? Que a gente tem um ministério pastoral e às vezes está em outros lugares além da nossa paróquia. E sempre alguém comenta, alguém fala lá do meio da igreja, chega na gente e fala: te vi lá no Vejam Só, às vezes no norte do país, nordeste. Outros países hoje com a internet, né? Também, como eu milito muito em missões, então já viajei muito, né? E até fora do país já tive a oportunidade de pessoas falarem do Vejam Só. Um abraço para todo mundo que está participando. Estamos juntos aqui na disposição de alguma forma ajudar a compreensão desse assunto. Isso, com certeza vai ser... E é um assunto que gera muita dúvida e tenho certeza que vai ser uma oportunidade da gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Pastor Joel, é padrão aqui no Vejam Só a gente começar com as informações da igreja. Vou pedir para o irmão fazer, então, passando o endereço e, obviamente, também os dias e horário dos cultos para que quem nos assiste e tiver interesse poder se aproximar por lá também. Nós estamos no bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, na Avenida Ultramarino, número 616, quem é da região ali conhece que a Ultramarina é que faz ligação entre bairros e é uma avenida muito movimentada. Nós estamos lá servindo ao Senhor, nosso templo está aberto todo dia, o tempo inteiro, né? A atividade principal nossa de culto é quinta-feira à noite, 20 horas, e domingo, 10 da manhã às 19 horas. Mas tem as outras atividades, outras reuniões, outros cultos, à tarde e noite também, em vários momentos, né? Nosso Instagram vai pegar tudo aqui. Boa. Inclusive, os contatos, não só do pastor Joel da igreja, também estarão disponíveis lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? A gente optou por colocar tudo lá, ele vai aparecer aqui durante a nossa conversa, mas se você não anotou, perdeu, não deu tempo, não sei, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram e por lá você localiza todas essas informações. De novo, pastor Joel, obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado. E o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje, debutando no programa, o pastor Raul Omar Zabala, ele que é ministro da Primeira Igreja Batista no Itaim Paulista. Pastor Raul, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, topar esse desafio que é participar do Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Um privilégio para mim estar com vocês aqui essa noite. Pastor Joel, conhecendo o pastor, eu só queria agradecer, né, o convite. Como já falei, um privilégio, uma alegria e espero realmente poder contribuir nesse tema relevante no nosso tempo
que todo o pessoal que assiste o Vejam Só possa chegar a uma conclusão, aprender Sim. e tudo mais. Então, muito obrigado, Zé. Imagina, a gente que agradece, pastor, pelo carinho do irmão. Antes de passar as informações da igreja, deu para perceber pelo sotaque assim, um pouco mais carregado que o irmão não é brasileiro. Ou, se é brasileiro, passou muito tempo fora. O irmão é de outro país? Então, e já vou emendar as informações da igreja. Então pronto, vamos lá. Eu sou boliviano. Estou aqui no Brasil desde ano 2012. Eu não sou pastor da igreja, Primeira Igreja Batista no Itaim Paulista. A igreja está a receber um pastor, agora, dia 6 de agosto, pastor Manu Mesa Barba, que deve assumir a igreja. Porém, eu venho sendo membro e trabalhando. Durante 8 anos, eu trabalhei com missões para povos hispânicos, aqui na cidade de São Paulo. Guarulhos também, que está perto da região onde a nossa igreja está localizada. Então, é por esse motivo do meu sotaque, tá? E eu tô, como eu já falei, estou membro da igreja, sou pastor, membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. A igreja, como eu já falei, já emendando as informações da igreja, ela está localizada na Rua Curicharas, no Itaim Paulista, bem próximo à estação Itaim Paulista, no extremo leste da capital. Quem tiver interesse e ainda não tiver um lugar para congregar, né, possa se sentir à vontade de nos visitar. Culto de manhã, domingo às 9h30 EBD, culto de celebração às 18 horas no domingo. Sábado temos atividades com pré-adolescentes, adolescentes, tem um campo esportivo aí que dá para atender a comunidade. Então, quem quiser nos visitar, sinta-se muito à vontade e vai ser muito bem-vindo. Muito bacana. Inclusive, assim, de cabeça, que eu lembro que a igreja presbiteriana da Penha, o reverendo Amauri, que também sempre participa aqui do programa, eles têm um trabalho inclusive específico com hispanos. E ele fala muito da frequência de bolivianos ali na Penha. O irmão falou agora do Itaim Paulista. Tem alguma predileção ali pela região da Zona Leste? Então, a comunidade boliviana é um assunto bem especial, né? Porque a comunidade boliviana e hispânica é muito numerosa aqui em São Paulo. Sim. Fala-se que chega a mais ou menos 600 mil. A última cifra que eu tive acesso era 600 mil imigrantes bolivianos aqui na cidade de São Paulo. Fora os paraguaios, que também são hispânicos, né? Sim. Os argentinos e outros venezuelanos que têm chegado muito também. E eles têm regiões onde as comunidades vão se formando, né? A maior e a mais antiga aqui no Brás. Tá. Né? E daí vão se disseminando, espalhando, né? E aí muito legal. Vão crescendo. E tem a Igreja Batista, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, ela tem um trabalho de missões, certo? E já tem organizado algumas igrejas em regiões diversas aqui da cidade de São Paulo. Para esse povo, que interessante. Inclusive, o trabalho lá é feito todo em espanhol, o culto, a liturgia, tudo é diferente. Muito bacana. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que será um tempo de bênção. Vamos rodar a nossa matéria e aí, na sequência, a gente volta para começar a nossa conversa. Na verdade, antes da matéria, deixa eu só reforçar aqui a nossa parceria do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui na nossa história, mudou o estilo do programa. E você consegue ver na hora. E se você que me assiste precisa de ou tem algum evento importante, ou quer mudar até o seu estilo de se comunicar, o visual, fala bastante sobre isso. Procure pela Garbo nas redes sociais ou ainda no site garbo.com.br. Além de conhecer todo o portfólio da empresa, você vai encontrar ali os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só, além de ficar bonito, elegante, vai ganhar um descontaço. E aí é o combo perfeito, né, meu irmão? Então vai lá, procura pelo pessoal e, além de tratar muito bem, você vai garantir esse desconto também. Militão, irmão André, meus parceiros lá na Garbo, um grande abraço, Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos rodar a nossa matéria, na sequência a gente volta aqui com as primeiras opiniões dos nossos convidados
Vejam só. O termo espíritos territoriais é usado por alguns cristãos para identificar a ocupação demoníaca de uma localização geográfica específica. Ironicamente, é também um termo usado por pagãos para descrever uma presença sobrenatural que supostamente reside em uma localização geográfica específica. O conceito cristão de espíritos territoriais vem de algumas passagens. Todas estas passagens implicam que os anjos caídos receberam algum tipo de responsabilidade sobre uma determinada área. O problema inerente ao termo espíritos territoriais é que alguns cristãos acreditam ter o dever de se envolverem em uma guerra espiritual. Isso, no entanto, não pode ser justificado pelas Escrituras. Não há um único exemplo na Bíblia onde alguém ativamente procurou um demônio a fim de lutar contra ele. No entanto, precisamos lembrar que este ensino é inferido. A Bíblia nunca explicitamente delineia uma hierarquia de autoridade demoníaca no mundo. O que a Bíblia deixa bem claro é que os demônios estão trabalhando em todo o mundo e que os crentes estão muito envolvidos em uma batalha contra eles. Indivíduos endemoniados foram encontrados e alguns foram trazidos para Jesus e seus discípulos para a cura, mas os discípulos não iam à procura de demônios para expulsar de pessoas. Hoje, queremos saber se o ensino sobre demônios territoriais é bíblico ou não. Fique atento, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Já estamos no ar, cheio de assunto e um assunto polêmico, de certa forma. Sempre que a gente fala sobre a ação do demônio, gera algum debate e burburinho também. Acho que faz parte, né? E hoje nós vamos tentar entender essa questão desses demônios que cuidam ou dominam ou agem em localidades específicas. Nos bastidores a gente brincava aqui, eu dei o meu comentário que eu achava que ele agia muito no som das igrejas, né? Porque parece que tem alguma coisa específica ali no som. E são barulhentos, né? Mas isso é só uma brincadeira, tá, gente? Só para descontrair, para a gente poder começar a conversa, porque de fato é um assunto sério e relevante que a gente precisa entender. Pastor Joel, vou começar esse bloco com a opinião do irmão. No segundo bloco, aí a gente começa com o pastor Raul, tá certo? Vamos começar com a resposta do nosso tema. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Existem esses demônios e a existência deles implica em alguma ação específica do crente? Esse tipo de pergunta, ela dá a possibilidade de dar uma resposta mais pragmática, mais objetiva. Normalmente eu procuro, nas respostas desses programas que participo, aqui no Vejam Só, em outros que eu vou, uma resposta que tem sempre um campo maior de negociação. Mas quanto à questão, primeiro, da existência de demônios, é pacífico, isso, a compreensão de que há, e de que eles atuam em regiões específicas, também há com estratégias específicas. O diabo tem algumas estratégias e ele opera através dessas estratégias dependendo da localidade. O mundo está dividido geograficamente em questões de espaço e de cultura. E as pessoas que estão naquela região específica, geográfica, elas têm uma cultura própria, uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de atuar. Basicamente, de uma forma comparativa, os demônios também estão designados em lugares específicos e agem de acordo com a cultura que está naquele lugar, para poderem, através disso, ter o objetivo deles alcançados, de dominar as pessoas e destruí-las. Jamais um demônio vai agir buscando o valor monetário numa cultura que não valoriza o dinheiro acima de outras coisas. Certo. Mas naquele lugar onde o dinheiro é o principal para as pessoas, exatamente é aí que ele vai montar sua estratégia de trabalho. Existem lugares que a prostituição, a Finlândia é o país de maior número de prostituição do mundo. Imaginem, então, a situação que lá o sexo é algo muito importante. Então, certamente os demônios estão agindo nessa região para levar as pessoas a essa queda, a essa destruição pelas vias dos pecados sexuais. Então, existem, sim,
E o programa é um programa de debate, eu já começo debatendo com a apresentação inicial do programa, onde diz que não existe nenhuma conotação bíblica para que se defina uma hierarquia de demônios. Quando Efésios 6,12 é muito claro ao categorizar em 4 espécies os demônios: principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes desse mundo. Então, é designado. Lá tem vírgula e tem E. Então, são 4 categorias diferentes de demônios. Então, existe, sim, uma especificação bíblica apontando que existe uma divisão e ordem demoníaca para estabelecer o domínio de Satanás na terra, que o mundo jaz no maligno, conforme palavras de João e de Jesus. Boa, também todas as observações do pastor Joel, que nós vamos conseguir, na verdade, tentar, né? Durante o nosso tempo, aprofundá-las, né? Não é fácil. Nosso tempo, às vezes, não permite. Mas, pastor Raul, quero ouvir também a observação inicial do irmão. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? Existem esses demônios que atuam em regiões específicas e esse tipo de conhecimento vai implicar em alguma atuação diferente do cristão? Bom, a atuação dos demônios, a luta espiritual, o combate espiritual, como o pastor Joel falou, é uma coisa pacífica. A gente realmente está imerso numa luta e batalha espiritual. O que a apresentação da matéria me fez o favor de ressaltar é que não existe nenhum texto bíblico que mostre e demonstre que a igreja e os apóstolos praticaram a luta contra demônios regionais ou territoriais. E esse é o motivo do debate, né? Porque diversas igrejas e crentes e cristãos hoje entendem que para se avançar no trabalho de evangelização, deve primeiro se fazer um mapeamento, pode ser geográfico, cultural, e aí é uma pergunta, uma questão, qual que é a delimitação da região de um demônio, por exemplo? É cultural, é geográfica, é política, porque todos nós sabemos que a nossa geografia política é diferente do que a Bíblia nos apresenta, o mundo espiritual, com certeza, tem. Então, esses cristãos acham que deve partir-se contra, deve-se lutar contra aqueles demônios regionais, derrubá-los para que a palavra de Deus possa correr livremente. Não vejo esse ensinamento na Bíblia, não existe, na verdade, esse tipo de ensinamento na Bíblia. E por isso eu entendo que não existe nenhuma indicação para uma atuação diferenciada da igreja em relação a esse tema. Eu ressalto, eu vou falar, a luta espiritual ela existe, ela é real, ela é ferrenha. Né? Porém, a luta contra espíritos territoriais, regionais, isso daí a Bíblia não mostra. Seria uma luta e uma batalha mais ampla e não tão específica, como, por exemplo, o pastor Joel apontou, só para usar o exemplo, na questão da Finlândia. Para a igreja chegar na Finlândia, não precisaria expulsar o demônio do sexo, vamos dizer assim. É uma batalha ampla com a ação do demônio de maneira geral. Aí que tudo que a gente faz, né, como batista, eu sou um pastor batista, e nosso princípio de fé e prática, e eu acho que todo evangélico vai dizer que é a Bíblia, certo? Então, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Eu pratico o que a Bíblia me ensina, certo? Então, quando eu vou para o texto bíblico e eu vejo as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele, em momento algum, ele se preocupou sequer por saber quais seriam os demônios dominantes de algum lugar para ele poder chegar com o evangelho. O poder do evangelho é suficiente para transformar e transtornar e causar aquela mudança de comportamento das pessoas. Tanto é que o evangelho ele se propagou de uma maneira
assombrosa, né, no primeiro século. Fruto do quê? Da pregação. Ok. A gente vai poder aprofundar também esses aspectos. Antes de devolver a palavra ao pastor Joel, que já vi folheando a Bíblia ali, acho que já tem o comentário está na ponta da língua. Aqui. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá, além de encontrar, por exemplo, os temas e os convidados que nós vamos receber, os contatos, né, como eu já disse, você consegue interagir com o programa. Então, você pode mandar a sugestão de tema, você pode mandar a sugestão de convidados, tá bom? Você vai poder mandar a sua foto, mais para frente a gente vai falar disso, e você pode participar do programa respondendo a nossa enquete e dando a sua opinião, tá bom? A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje foi a seguinte: existem demônios regionais ou territoriais, né, como alguns gostam de dizer? Justifique a sua resposta. Isso você vai fazer na sequência. Primeiro você vai escolher. Sim, existem demônios regionais. Não, não existem. Escolha uma das alternativas. Na postagem seguinte você justifica. Eu acredito que existem porque a Bíblia fala isso, isso e isso. Eu acredito que não existem porque a Bíblia direciona assim, 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 dessa forma. Tá certo? Vai lá, dê as suas justificativas. A produção vai separar alguns desses comentários. Nós vamos colocar aqui no ar para que os nossos convidados façam algumas observações em cima da sua opinião e participação. Então vai lá e participe sem moderação, tá certo? Vamos lá, pastor Joel, o que o irmão quer observar em cima da fala inicial? Nós temos na temática do programa, na verdade, duas questões. Isso. A segunda depende da primeira. A primeira, existem demônios que estão localizados em uma determinada área, que são arregimentados para aquela região geográfica. Se a resposta for não, a segunda deixa de ter uma funcionalidade. A resposta vai ser negativa também. Bom, vamos pensar na primeira. Eu acredito, e vamos pensar agora numa linha lógica da palavra, pastor Raul, eu acredito o seguinte: para a gente argumentar que não existe essa designação de demônios que estão locados em determinada região, nós teríamos que aceitar uma onipresença satânica, o diabo presente em toda parte, o que é inviável, é impossível. Porque o texto que eu estava folheando aqui, que poderia até ser citado, porque é muito conhecido de todos nós, mas eu quero ler, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que recomenda primeiro para a gente ser sóbrio e vigilante, ter atenção, e depois diz, o inimigo, e deixa firme, o diabo, anda ao derredor procurando quem ele possa devorar. Anda ao derredor de todas as pessoas, procurando devorar e destruir todas as pessoas. Evidentemente, o diabo não é onipresente, ele não pode estar andando aqui ao derredor de cada um de nós e, ao mesmo tempo, ele não pode estar andando na Alemanha, num outro bairro distante daqui onde nós estamos, numa outra cidade, num outro país. Ele não é onipresente, isso é atributo divino. Ele não tem onipresença. Para a Bíblia ser autêntica, como é nesse texto, é necessário que hajam representações dele, cumprindo alguma estratégia, que aí já vem para a segunda, que eu não vou entrar agora, para a segunda questão derivando dessa, é necessário que hajam representações dele naquele lugar, para que ele possa estar ao redor destruindo. Um país está num outro país através do seu embaixador que o representa, através da sua embaixada. Então, na verdade, aquele país está no outro país, mas através de uma representação fixa que permanece lá e que atua lá. Da mesma forma, a ordem de demônios está estabelecida e distribuída sobre a terra para, em determinados lugares, representar Satanás e agir na destruição das pessoas. E na segunda parte, que eu não entro agora, entro depois, para não ser muito prolixo e não ir muito avante na minha palavra, e a gente ir conversando, é evidentemente que ele vai montar estratégias específicas e é necessário que hajam reações específicas em cada lugar. Sim. Antes do seu comentário, só até para entender, pastor Joel, por favor, existe alguma indicação bíblica dessa atuação específica? Por exemplo, um país que começa a ganhar muito destaque na questão espiritual, um avivamento. É óbvio que o diabo vai se interessar por isso e querer que, de alguma forma, isso não avance. Seria nesse sentido, assim, ou não tem necessariamente essa indicação? 1917, o grande avivamento, 1906, 1997, o grande avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos. Um país com formação totalmente cristã, apoiado nos princípios de Deus em tudo. Hoje, os Estados Unidos.
Um país secularizado, Sim. modificado nas suas estruturas, resultado do quê? Obra maligna de demônios naquela nação que trabalharam contra aquele mover de 1906, 1907, que perdura até hoje. Não quer dizer que o diabo chega, faz o que ele quer, manda os demônios e acaba com tudo que Deus fez. Mas aqueles que não são sóbrios e vigilantes, o diabo está ao redor, através dessas hostes demoníacas territoriais daquela região, e esses que não vigiam, eles caem no laço dele. E hoje nós temos nos Estados Unidos até a igreja fazendo casamento, aceitando líderes homossexuais, uma série de distúrbios em relação ao conceito da palavra de Deus. Um país que era uma estrutura totalmente cristã, um país que em tudo colocou... E é por isso que se transformou na maior potência do mundo em todos os sentidos. Mas hoje há uma decadência moral, uma decadência em paralelo espiritual. E quem visita os Estados Unidos, vê as igrejas, tem aquelas mega igrejas americanas, muitas até secularizadas, mas são grandes igrejas. Mas os templos comuns estão fechados, estão vazios. É uma reunião por semana e olhe lá. Pouca gente. E às vezes se usa o mesmo prédio para 4, 5 igrejas, você congrega ali para dar um movimento também naquele lugar. Então é um exemplo típico. No caso dos Estados Unidos, acho que quando fala de moral, a questão espiritual já vem relacionada, porque a moral está muito ligada ao cristianismo, quando a gente fala dos Estados Unidos, né, de maneira específica. Vamos lá, pastor Raul, eu sei que o irmão já queria fazer alguns comentários também na fala do pastor Joel, pode ficar à vontade. Então, só para os nossos irmãos que nos acompanham ter uma noção, e eu acredito que o pastor Joel não vai discordar de mim, o movimento de batalha espiritual, ele não é uma coisa histórica. Na verdade, ele se inicia e tem um auge, um crescimento muito forte na década de 80 e 90. Naquele tempo, eu era jovem, adolescente, e livros como, não sei se você chegou uma vez a ter contato, ler Porcos na Sala, de Frank Idam May Hammond. Outro livro que fez muito estrondo foi Ele veio trazer liberdade, ou veio dar liberdade aos cativos, de Rebecca Brown, que tinha uma advertência e falava que quem não estiver espiritualmente preparado era melhor não ler aquele livro. Tinha livros, um livro que foi muito difundido também, Espíritos Territoriais, né? Um livro que, na verdade, é um compêndio desse pensamento. Então, esse movimento tem seu auge nos anos 80 e 90, com campanhas onde os pregadores, tanto na televisão ou campanhas ao ar livre, começaram a repreender o demônio. Então, e esse tipo de ação é novo, como eu estou falando, a gente não vê isso antes do século XX, não vê. Então, é uma questão muito atual, vamos dizer. Quando o pastor fala de que o diabo não é onipresente, isso de fato é, certo? Mas o que a gente não concorda é que o diabo tenha predileção por alguns lugares. Eu não colocaria o diabo fazendo uma posse territorial. Precisamos entender e olhar qual que é o sentido da luta espiritual da Bíblia. Por exemplo, qual era o foco do diabo no Antigo Testamento? O foco do diabo no Antigo Testamento era a destruição do povo de Israel. A preservação do povo de Israel era prioritário para os planos de Deus na terra. Por quê? Porque a linha messiânica dependia da preservação do Estado de Israel. Então, o diabo colocou toda a sua parafernália de todos os seus esforços para destruir o povo de Israel. Hoje não tem mais esse foco. A gente não vai entrar no tema de Israel, mas hoje não é esse o foco. Qual que é o foco do diabo hoje? O diabo hoje, ele não quer que o evangelho se cresça, se difunda. Então, pensando assim, nunca eu poderia dizer que o diabo vai ter ênfase numa região, um território. Quer ver um exemplo, Zeca? Por favor.
falou da Finlândia. O que tem na Finlândia? Gelo. Prostituição. Não, Finlândia como é a... Prostituição, é. Finlândia, né? Foi isso mesmo. Finlândia. Prostituição. Quando você perguntou o que tem lá, achei que era alguma coisa... O que a gente tem aqui bem próximo, né? Bem próximo, uma realidade muito triste. Cracolândia. Agora, aonde que a Cracolândia está localizada? Uma rua X, tal, tá ali. Pelo raciocínio que o pastor apresentou, os demônios deveriam ficar naquele lugar. Mas acontece que veio a autoridade e dispersou. Dispersou. Tá. Os demônios ficaram naquele lugar? Pergunta. Se de fato são demônios territoriais, assignados àquela região, eles ficaram? Hein? Respondo. Ficaram ou não ficaram? Não ficaram. Eles foram com quem? Com as pessoas. Por quê? Porque o foco do diabo não é o território. O foco do diabo é a conversão das pessoas. Quer ver outro exemplo? Desculpa. Eu vim da Bolívia para cá. Peter Wagner, que é o editor daquele livro de Espíritos Territoriais, ele dá um exemplo e diz assim, no livro dele, que um cidadão uruguaio foi feito contato com ele através de um folheto evangelístico e ele recusou veementemente. Mas quando ele atravessou a fronteira para o Brasil, ele se converteu. E ele diz, ele explica, que a questão é porque no Brasil os demônios estavam amarrados e no Uruguai não. Uma característica do movimento espiritual, ou de luta espiritual, guerra espiritual, batalha espiritual, esse movimento, é que a grande maioria de ensinamentos, e eu falo com muito respeito, pastor, mas a grande maioria, eles são extraídos de experiências. E o que acontece? Pega-se uma experiência e a partir da experiência, vá para a Bíblia e procura um versículo que valide a experiência. Mas isso daí está errado. Por quê? Porque o ponto de partida tem que ser a Bíblia, não a minha experiência. O caminho tem que ser ao contrário. E, no caso da minha experiência, o exemplo, eu vim da Bolívia para cá, para o Brasil, em São Paulo. Vou pedir rapidinho, só para a gente passar a palavra também para o pastor Joel, Tá, por favor. Rapidinho. Então, eu vim de lá para cá. Por que o boliviano, que lá ele não aceitaria de jeito nenhum a presença de um pastor protestante evangélico na sua casa, pregando o evangelho, fazendo estudo bíblico, aqui no Brasil ele faz? É simples. Por quê? Porque ele está numa situação de vulnerabilidade e ele se abre. É interessante, e aí eu fecho isso, tá? Uma pessoa falou assim para mim, essa bala uma balinha, essa bala você trouxe da Bolívia? Eu falei, sim, então me dá uma. Eu falei, por quê? Se a mesma vendem aqui. Não, mas essa veio de lá. Então, uma situação de vulnerabilidade faz com que a pessoa seja aberta. Mas no entendimento do movimento espiritual, do batalha espiritual, talvez iriam falar que os espíritos são diferentes lá de cá. Mas não é isso que acontece. Boa. Pastor Joel, o pastor Raul foi muito manso e respeitoso quando ele falou que o movimento de batalha espiritual é novo, mas eu fico com a impressão que ele quis dizer que não é bíblico. Só a minha impressão, tá, pastor Joel? O pastor Raul, que não é bíblico. De fato, não é bíblico? Nós não vemos na Bíblia batalha espiritual? A batalha espiritual é bíblica. O movimento é muito difícil a gente conversar um assunto, porque ele... Eu, quando estou assim com você aqui, Zé, que eu fico olhando assim o tema. Existem demônios regionais. Existem. Entende? É aí. Agora, se tem movimentos que pegam isso e fazem disso um chouriço, aí é responsabilidade desses movimentos. Eu não represento movimento nenhum. Eu estou trabalhando com um conceito bíblico. Existe batalha espiritual, Efésios 6,12, é claro, e existem demônios territoriais que agem porque o diabo não é onipresente e ele precisa estar representado em lugares para poder fazer a sua ação de destruição, procurando aqueles que não vigiam para fazer isso e agir ali. Aí vem
a segunda argumentação, que aí cabe só para mim, porque eu é que estou dizendo que existe. Porque se não existe, não tem por que dizer se tem estratégias e se tem que ter reações diferentes. Existem demônios territoriais e eles têm estratégias específicas de acordo com a cultura do lugar. Também, pastor Raul, em nenhum momento eu falei que tem um demônio territorial na rua, na Avenida São João, e outro na Timbirás e outro na... Não é isso. São regiões que não é nem a região geográfica propriamente dita por nós. São regiões espirituais, que é onde é feita a nossa batalha, que são distribuídas em meio às culturas do mundo. Isso não tem um mapa, não dá para a gente aqui, porque eu não estou criando nenhuma doutrina. Eu apenas estou mostrando a forma de atuação. E aí eu quero chamar a atenção para falar de estratégias e de reação, que é a segunda parte da questão do tema do programa, olhando dois textos. O primeiro deles é 2 Coríntios, capítulo 2. No versículo 11, o apóstolo Paulo ele fala sobre uma tal vantagem que Satanás quer levar sobre nós, mas que ele não consegue porque nós conhecemos as intenções que ele tem. Então percebe que Satanás vai a uma igreja específica, uma igreja que o quadro dela espiritual é fragilizado, a igreja de Corinto, na Grécia, uma igreja que tem facções, que tem divisões, que tem problemas de pecados sérios, e alguns não são tratados. E Paulo trata com essa igreja e ele fala, o diabo tem uma estratégia específica. Por que eu falo estratégia? Porque ele diz intenções. Então o diabo tem intenções específicas através do que aconteceu. Dá a entender no texto que ali na igreja alguém cometeu alguma coisa que ofendeu Paulo e ofendeu a igreja. E Paulo está dizendo, como ele diz no versículo anterior, no 10, eu já perdoei o fulano, então vocês perdoem também? Eu já perdoei, vocês perdoem também. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque eu conheço o plano dele, eu sei o que ele está tramando. Eu fico imaginando, aí já é meu campo de especulação, Zeca, pastor Raul, que o apóstolo Paulo está pensando mais ou menos o seguinte, estou especulando apenas. Está pensando mais o seguinte, o fulano lá aprontou uma terrível, eu não vou entrar no mérito se é aquele rapaz do capítulo 5 ou é outra situação, mas aprontou algo terrível. Se eu não perdoar, eu vou deixar nascer mágoa no meu coração, eu vou ficar rancoroso, e se vocês não perdoar, vai acontecer o mesmo com a igreja já tem problema, se não houver perdão, aí vai ser difícil de curar. Se eu ficar rancoroso, eu tenho um monte de carta para escrever, eu não vou conseguir escrever, eu tenho um monte de viagem para fazer ainda que eu não vou conseguir viajar, eu tenho porque eu vou ficar com o coração... Então eu já tomei a posição, eu perdoei, liberei perdão, porque o problema não era o que aquele irmão lá fez, era a estratégia montada pelo diabo pelas reações dos crentes e de Paulo ao que o irmão tinha feito. E se Paulo não tem a reação positiva do perdão, da limpeza, ele poderia acabar com o ministério dele ali. Estou especulando só o raciocínio de Paulo. Aí eu vou para o texto, porque eu preciso dos dois para complementar esse, que é aquele que nós falamos, que eu falei de Gálatas 6. O 12 mostra a distinção de categorias de demônios, quando no versículo 12 diz que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Não é uma ênfase repetindo demônio, 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 demônio. Não, está falando de categorias distintas de demônios nas regiões celestiais. Mas eu só trouxe isso para buscar o versículo anterior, que serve de base, de contexto para isso. Ele diz no versículo anterior que nós temos que usar a armadura de Deus, versículo 11, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Armadilha. Armadilha tem forma, tem jeito, tem um planejamento, uma estratégia. Então a gente pega aqui a palavra intenções na carta aos Coríntios. Satanás tem intenções. A gente pega aqui na carta aos Efésios, escrito, Satanás tem ciladas preparadas, estratégia, tanto intenções como as ciladas são compostas por meio de estratégias montadas específicas. Então, existem sim demônios territoriais que olham a cultura daquele lugar, daquela região, e dão ênfase naquilo. Não que essa seja maior do que aquela. Eu já tive oportunidade na minha vida, como líder de missões do Brasil para Cristo, que presidia essa área há 30 anos da minha vida. Viajar
mundo inteiro, não inteiro não, porque o mundo é muito grande, mas viajar muito. Já dormi no deserto do Ceará, lá do Sahel africano, no chão, no meio do deserto. Já dormi na Califórnia, no lugar mais rico do mundo, em hotel daqueles maiores. Eu já fui em um monte de lugares, já viajei do Brasil em tantos lugares. É muito nítido que quando você chega num lugar, e tem um exemplo sim de Paulo na Grécia, quando ele chega em Atenas, ele percebe a idolatria do povo, ele vai no Areópago e ele monta uma estratégia para reagir àquele comportamento idólatra dos atenienses, e ele faz uma pregação ao Deus desconhecido. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando desse texto lá em Atos. Então ele monta uma estratégia porque ele avalia o contexto espiritual. E tanto aqui em Efésios, como na segunda carta de Coríntios, os 2 textos que eu li, se faz manifestado claramente a necessidade de um dos dons daqueles que nós temos que buscar, discernimento de espírito. Ora, o discernimento de espírito nos leva a compreender o espírito humano e o espírito demoníaco. E diferenciar espírito de Deus e espírito de demoníaco. E diferenciar estratégias de espíritos também demoníacos, que eles têm e que eles usam para causar um impacto de destruição dentro daquilo que são as intenções de Satanás. Então, resumindo toda a minha fala, existem demônios territoriais, porque o diabo não é onipresente, e esses demônios estão espalhados na terra. Eles não passam um dia aqui, vão passar outro dia do outro lado do mundo, não. Eles ficam naquela região, porque eles usam aquilo com as intenções malignas, montando estratégias específicas, como esses demônios na igreja de Corinto estavam atuando naquela região para desestabilizar aquela igreja. E a gente sabe que cada igreja aqui na Bíblia, que representam todas as igrejas de hoje, tem características diferentes. Pega as 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse, você vê características diferentes. Então, certamente, há uma operação maligna diferente para cada lugar, por causa de estratégias montadas, de demônios territoriais que atuam com intenções, fazendo ciladas para devorar aqueles que não são vigilantes, não são sóbrios. Boa. Vamos lá, pastor Raul, por favor. Eu queria voltar para a apresentação do tema, que logo no início, ele diz assim, existem demônios territoriais, isso implica uma atuação diferente da parte dos cristãos? De fato, a nossa luta é contra o diabo. O diabo é muito mais inteligente do que nós. E, com certeza, esses textos que o pastor citou são reais, são verdadeiros, não está em discussão. Que ele monta a sua estratégia para nos destruir, isso também é fato. O diabo vai aprendendo com a experiência. Ele, no início da igreja, ele perseguiu a igreja, não deu certo. Aí fez outra estratégia, e aí vai mudando a sua estratégia. Ele vai fazendo isso, né? O texto de Efésios 6 também é real, que tem no governo espiritual de Satanás, deve ter uma estrutura. Não é possível que ele não tenha uma ordem, se ele é inteligente. Ele tem uma ordem, uma hierarquia. Obviamente, não uma hierarquia de fidelidade, de lealdade, mas uma hierarquia daquela que a gente vê no mundo, que tudo é concorrência e exercício da força e do poder. Então, isso daí não está em discussão. A questão é, o que o cristão faz em frente às estratégias do diabo? E aí aqui vem o tema do mapeamento, do discernimento, vou utilizar a palavra do pastor, discernimento do espírito que está atuando na região. Quando eu penso nisso, qual que é o espírito que está atuando na região? Aí, pelo entendimento desse movimento, desculpa a palavra, mas é isso que o conceito que eu tenho, um movimento de luta espiritual, guerra espiritual. Pelo entendimento desse movimento, as pessoas cristãs devem saber e conhecer aonde que eles demônios estão, se possível até o nome deles, amarrá-los para que o evangelho cresça. Mas, até agora, pastor, me desculpa, não vi uma referência explícita para que a igreja atue dessa maneira. Quando a gente vê os evangelhos, o livro de Atos, as viagens missionárias de Paulo enfrentou muita oposição. A primeira coisa que a gente vê na primeira viagem, por exemplo, é a oposição de Elimas, Bar Jesus, certo? E ele se opõe a Paulo
Só que Paulo não expulsa o demônio dele, porque era ele, era o homem, se opondo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim, você cheio de toda mentira, você vai ficar cego. E ele ficou cego. Na segunda viagem, em Filipos, o que acontece? Paulo está andando e vem uma endemoniada atrás deles. Aí Paulo se vira, já enjoado dessa situação, e fala assim, sai dela. Está vendo como é diferente? Qual que é o objetivo de Paulo? Paulo estava pregando o evangelho. No primeiro caso, ele estava pregando para uma autoridade aí, em Pafos, né? E no segundo caso, em Filipos, ele está pregando nas ruas. E nesse caso, ele expulsa o demônio. Quando ele vai para Atenas, veja que ele não se interessou em quais os demônios, quais os ídolos que estão... Não, ele começou a pregar o evangelho. E em Éfeso foi a mesma coisa. Veja que em Éfeso, o apóstolo Paulo, e a Bíblia vai dizer, não dá tempo de ler, passou mais de 2 anos em Éfeso. E depois de 2 anos, quem que se levantou contra Paulo? Obviamente, a gente pode dizer que é incitado pelo demônio, mas foi um artesão, um ourives. Né? Ele se levantou. Foi uma classe trabalhadora que viu que seu ganho, seu lucro estava indo para baixo, e eles se levantaram contra Paulo. E gerou uma histeria generalizada, que a população foi lá e gritou por 2 horas, grande Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios. Mas veja que Paulo, em momento algum, nem a igreja, nenhum dos crentes, repreendeu o demônio de Artemis ou Diana, dependendo da versão. Em momento nenhum eles repreenderam. Por quê? Porque o foco é pregar o evangelho. E o poder do evangelho, onde ele chega, ele transforma as vidas. Transforma as vidas. Então, não é necessário uma atuação diferenciada da igreja, e isso, particularmente, Zeca, me preocupa um pouco, porque o crente, o cristão, que acha que não entende nada, porque ele não tem discernimento, que ele não sabe qual que é o espírito que está aí, ele se ofusca e não prega a palavra no conhecimento, no entendimento de que o poder do evangelho é suficiente. Posso fazer um contraponto, Zeca? Claro, por favor. Primeiro, a situação de uma pessoa ele expulsa demônio, na outra não. Aí nós estamos falando de possessão individual de pessoas. É diferente. E nem sempre alguém fazendo um estrago é alguém endemoniado. Às vezes a pessoa mesmo está fazendo um estrago. Uma vez eu expulsei demônio com beliscão. É porque não era demônio. Cheguei num lugar, estava todo mundo, sai, e não saía. O cara não saía. Aí eu cheguei no cara, dei um beliscão. Ai, eu falei, no ouvido dele, eu falei, sai daqui, senão eu vou te dar um couro. Vou meter a mão na tua cara, porque você está falando palhaçada aqui, que você não está indo. Ele levantou, pegou a coisinha dele e foi embora. Então, é uma questão de discernimento de espírito, isso, de discernimento de espírito, de possessão ou não de uma pessoa. Tem gente que é malandra, tem gente que o demônio não precisa nem trabalhar, que ela mesma já faz a obra. Sim. Então, e outros são endemoniados. Então, tem essa distinção. Agora, o caso de Atenas, Paulo identificou, sim, algo na região. Ele identificou o quanto, ele mesmo diz, o quanto eles eram idólatras, o quanto havia um domínio espiritual da idolatria naquela região. Assim como nós identificamos isso no passado em Babilônia e depois em Roma, que trouxe todos os deuses de Babilônia para lá. A idolatria predominante ali. Então, havia, sim, um contexto de idolatria predominante. A Diana dos Efésios, ele também identificou a situação. Ali havia um espírito, ou um espírito não, um principado, uma estratégia maligna voltada para a fertilidade e, portanto, aproveitando-se disso e usando da promiscuição, da prostituição, do sexo ilícito. Tudo isso estava funcionando ali. Uma vez, a primeira viagem que eu fiz missionária com um grupo de pessoas foi para Bolívia, inclusive, para Porto Soares. Eu peguei um ônibus, levei 40 membros da igreja e alguns pastores e completou um grupo de 40, alguns pastores e alguns membros da igreja. E fomos para Bolívia. Naquela região ali da selva boliviana, Porto Soares, que é a região mais carente economicamente, que eu tenho conhecimento ali na Bolívia, eles chegaram e viram, imagine, 30 anos atrás, hoje já tem uma certa evolução e um crescimento, mas 30 anos atrás era muito difícil. Quando nós voltamos essa caravana, depois, eu não lembro, 3, 4 dias, nós voltando, quando entramos no ônibus, era um chororô, todo mundo chorando.
todo mundo chorando. Eu parei, o pessoal, e falei, vocês estão chorando por quê? Aí eu perguntei para eles, alguma vez vocês foram na Avenida Paulista e ficaram chorando? Agora eu pergunto, essas pessoas aqui nessa região, com toda essa dificuldade econômica, se eles não receberem Jesus como Salvador, eles não serão salvos. E aqueles engravatados da Avenida Paulista, com seus carros, com a sua pompa, se não receberem Jesus como Salvador, eles serão salvos? Também não. Então, o que nos comove? Uma compaixão econômica, financeira ou uma compaixão espiritual? Mas o que eu estou trazendo para o contexto aqui é que há uma operação específica de miséria ali naquela região da Bolívia e há uma região específica de miséria aqui na Avenida Paulista. Mas a miséria que eu estou falando é no contexto espiritual. E quem é que promoveu essa miséria espiritual naquela região ali da Bolívia? Homens, como instrumentos de demônios. Quem que promoveu aqui na Avenida Paulista? Homens, também como instrumentos de demônios, que se aproveitam de uma cultura local e de um lugar e montam as suas estratégias para devorar, porque o diabo está ao derredor procurando quem não vigia para devorar. Então, existe sim a identificação nessas situações bíblicas de um território ocupado por determinada estratégia que está devorando, destruindo espiritualmente aquelas pessoas. Sintetizando, no exemplo que eu citei, ali em Porto Soares de um jeito, aqui na Paulista de outro, se multiplique isso pelo mundo inteiro. Pastor, eu vou devolver a palavra ao irmão. 4 minutinhos, tá? Que a gente precisa chamar o nosso intervalo. Por favor. Então, o pastor disse que o apóstolo Paulo identificou o agir do Espírito em Éfeso. E eu estou com a Bíblia aqui aberta e não achei alguma referência nesse sentido. Mais uma vez, eu vou frisar. A nossa luta é real. Só que o nosso entendimento tem que se basear na Bíblia, não na nossa experiência. Que a nossa luta contra demônios é verídica, é verdadeira? Sim. Certo? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a primeira vez que eu vim, 2012, em julho, eu me alojei na igreja. Daqui, tipo umas 10, 11 horas da noite, bateu na porta aí onde eu estava e mais um grupo que vi. A gente veio só a fazer uma campanha. Foi a primeira vez que eu vim. E era o pastor auxiliar da igreja naquela época e ele falou assim, pastor, o senhor poderia me acompanhar que tem um caso de posse demoníaca de um filho de um membro da nossa igreja. E aí eu fui. Então, o que eu estou tentando dizer? Que eu também tenho lidado com esse tipo de situações. Uma mulher, uma pessoa pode ser possessa pelo demônio. O demônio tem estratégias? Tem. Tem. Mas eu vou frisar de novo. O que eu não vejo na palavra de Deus é eu, crente, cristão, ser chamado a procurar entender qual que é o demônio territorial agindo nessa região. Meu chamado encontra-se em Mateus 28, e de fazer discípulos. Quando a pessoa chega num lugar e começa a pregar a palavra e fazer discípulos, é feito o confronto. Veja o que, segundo aos Coríntios, capítulo 10, deixa eu procurar aqui rapidinho. Pastor, enquanto o senhor procura, se eu não conheço a cilada ou estratégia que o inimigo está preparando para mim, como é que eu vou reagir a essa cilada e estratégia se eu não a conheço? Eu não estou falando da evangelização mundial, que esse é um outro assunto que eu também tenho que evangelizar. Estou falando da estratégia específica do maligno. Então, qual seria a estratégia específica do maligno? Qual seria a estratégia do maligno? A Bíblia vai dizer que ele anda ao redor procurando quem devorar, Pode né? tragar, Devorar. sim. Quando o Senhor falou do livro de Efésios, da carta aos Efésios, capítulo 6, se o Senhor vê e lembra no texto, ele diz assim, para que podais resistir. Resistir. A Bíblia não fala que eu devo partir para o ataque e procurar qual é a estratégia. A Bíblia me indica que eu devo resistir. E tem um versículo que vai dizer, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E é muito sério, pastor, sabe por quê? Porque a Bíblia não disse que o crente tem que fugir do diabo. Quando eu penso em espíritos territoriais, e isso eu já vi alguns casos,
de pessoas, que nem aquele livro de Rebecca Brown, que dizem assim, olha, se você não está preparado espiritualmente, melhor você não entrar nessa batalha. O que essa fala está trazendo para o crente? Medo. Aí o crente fica com medo do diabo, quando a Bíblia não me manda ter medo do diabo. A Bíblia me manda resistir o diabo. E como que eu resisto o diabo? Revestido com toda a armadura de Deus, que não é uma linguagem figurada, é a armadura de Deus mesmo. E outro texto vai dizer que o nosso revestimento tem que ser Cristo Jesus. Quando eu estou revestido de Cristo Jesus, não interessa a estratégia do diabo. A que ele trouxer, eu vou resistir, eu vou ficar firme. Eu vou estar firme, é garantia de Deus. Por quê? Eu, como homem, não tenho absolutamente nenhuma possibilidade de encarar o diabo. Mas revestido de Cristo, revestido com a armadura de Deus, eu posso resistir o diabo. O texto que eu ia ler diz aqui, 2 Coríntios 10, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, ou não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir o quê? O quê? Fortalezas. Agora, veja quais são essas fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que a obedeça a Cristo. Veja que a nossa luta espiritual, pastor, é contra a argumentação. O senhor falou de que demônios colocam nas pessoas. Exatamente. Agora, qual que é a nossa luta espiritual? Quer ver um exemplo de luta espiritual? Rapidinho. Ideologia de gênero. É uma luta espiritual. Argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E é essa luta que a gente tem que lutar. Boa. Eu vou precisar encerrar esse bloco. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer considerações finais sobre o tema, tá bom? A temática, e oferecer para você que nos assiste uma aplicação do tema. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com isso? Ouviu tanta coisa, como é que isso muda a sua prática cristã, a sua cosmovisão? Tá bom? Fica ligadinho que vai ser no próximo bloco. Antes do intervalo, só deixar aqui registrado o Ovídio Júnior, Bertolotto, o Micaio Delgado e o Rafa Rocha. Foram alguns dos comentários que nós separamos lá no Instagram, respondendo a nossa enquete, mas o nosso tempo não permitiu colocar, tá bom? Mas eu quero agradecer aqui de forma muito especial aos irmãos que participaram aí também. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11-3115-0819, é o telefone da Grade. Gosta do estudo das Sagradas Escrituras, se interessa pela teologia, quer se preparar para o trabalho na obra, no reino de Deus, procure pela Grade, que com certeza vai ser uma ferramenta importante dessa preparação. Ligue em horário comercial, tire todas as suas dúvidas e, quem sabe, é a minha oração que você consiga se tornar ali o próximo aluno da Grade também. Navega na internet, gosta desse mundo virtual? Passa lá no site da HIT. Muita informação da emissora e da programação. Gosta de redes sociais? Vai lá também que você vai encontrar a HIT em praticamente todas elas. Instagram, Facebook e no YouTube. Inclusive lá no YouTube você consegue acessar todo o material da emissora, inclusive as edições do Vejam Só. Perdeu? Tá lá. Quer rever? Tá lá também. Quer compartilhar? Por lá você consegue. Se inscreva no canal, faça parte, né, da família lá no YouTube e aí você vai ter acesso a todas essas ferramentas também, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rápido na nossa programação e hoje, aqui no Vejam Só, debatendo, aprendendo, conversando, obviamente, sobre essa questão da existência ou não de demônios regionais ou territoriais e que diferença isso pode fazer na ação do cristão, como é que isso vai impactar a vida do cristão. Recebendo o pastor Joel Estevanato e o pastor Raul Omar Zabala, aqui nos nossos estúdios. Na sequência,
já vou devolver a palavra aos meus convidados, considerações finais e uma aplicação para você que nos acompanha. Fica ligadinho que é na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral para você que gosta do Vejam Só, participa do programa e todo mundo que participar vai concorrer a um baita presente. Nós vamos mandar aí na sua casa e eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar? Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Vai lá nas mensagens e por lá mande a sua foto. Pode ser agora. Está assistindo agora o programa, faz uma selfie e encaminha. Coloque lá na mensagem seu nome completo, a cidade e o estado que você fala. Fique atento a essa mensagem que é por lá que a produção vai fazer contato com você, tá bom? Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. E lá no Facebook você faz o mesmo processo. Vai na mensagem, faz uma selfie e encaminha por lá. Nome, cidade, estado e fique atento à mensagem, porque a produção, se você for o presenteado, vai te contactar por lá. Vamos colocar aí na tela as fotos que nós selecionamos para hoje. A primeira delas vem lá de Chapadinha, no Maranhão. Olha só que bacana. Oséias Figueiredo é o nosso telespectador lá do Maranhão. Oséias, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida e também toda a galera aí do Maranhão. Muito obrigado pela audiência. A próxima foto vem aqui de São Paulo, na cidade de Diadema. Patrícia Escribano de Araújo. Patrícia Escribano de Araújo é a nossa telespectadora. Obrigado, Patrícia, pelo carinho. Deus abençoe sua vida também. Muito bacana receber a sua participação. Encerramos as fotos de hoje lá no Rio Grande do Sul. Rejane de Barros Oliveira é a nossa telespectadora. Rejane, obrigado pelo carinho, pela audiência também. Um grande abraço aí. E olha, eu percebido aqui que o pessoal do Sul tem mandado mais fotos, viu? Tem participado mais. Normalmente a Bahia, Minas Gerais mandam muitas fotos, mas o pessoal da região Sul tem participado também. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presente que nós vamos mostrar aí para você. Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Um livro de autoria do professor Marcos Eberlin, amigo aqui do Vejam Só. E você que gosta dessa temática científica e aprender um pouquinho mais sobre como a ciência trata a criação do mundo, do universo, do ser humano, é um material de excelência. Nós vamos mandar aí na sua casa, autografado pelo professor Marcos Eberlin também, tá bom? Então manda a foto que você vai concorrer a este presente. Meus irmãos, 3 minutos e 30 para cada um, para a gente poder encerrar o programa, tá bom? Como prometido, vou começar com o pastor Raul. Por favor, pastor, considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. 3 minutos e meio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, vou ressaltar a Bíblia, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Ela não me incita, não me motiva, não me mostra que eu devo me preocupar por entender quais são os demônios, os espíritos regionais, e que eu devo me preocupar por amarrá-los ou enfrentá-los para o avanço do Evangelho. O que a Bíblia me mostra é que eu devo pregar o Evangelho aonde Deus me levar, com, obviamente, o poder do Espírito Santo. A nossa luta é real, o nosso inimigo é real, certo? Mas eu quero dizer para os as pessoas, nossos irmãos que estão assistindo, que o diabo é um inimigo derrotado. Então, sendo um inimigo derrotado, podemos e devemos avançar e em confiança de que Deus está ao nosso lado. Qual que é o conselho, qual que é a aplicação prática que a palavra do Senhor nos dá? Ao invés de procurar conhecer o nosso inimigo, veja que um livro muito antigo, A Arte da Guerra, um escritor chinês, deve ter ouvido falar. Ele postula, conhece teu inimigo. Mas o que a gente tem na palavra de Deus não é conhecer o inimigo. A Bíblia diz que conheça Deus. Conhecendo Deus, você vai estar firme. Revestido da armadura de Deus, revestido de Cristo Jesus, você vai estar firme. E os ataques, os embates, as ciladas do inimigo, elas vão ser desvanecidas conforme a vontade de Deus. Qual a nossa parte? Pregar o Evangelho, conhecer a Deus. E revestidos, como eu falei, revestidos da presença do Senhor. Então é isso, pregar a palavra,
a ação do crente se revestir de Cristo Jesus, comer Bíblia para conhecer a Deus, conhecer Deus, que o resto é resto. Paulo não se preocupou com essas outras coisas. Ele simplesmente pregou a palavra, sofreu oposição, mas saiu vitorioso em todas as batalhas. Amém. Obrigado, pastor Raul, pelo carinho, pela atenção com o programa. Nós que agradecemos, viu? Obrigado mesmo pela participação. Espero que seja a primeira de muitas, que o irmão tenha assistido à vontade e volte também aqui no nosso humilde estúdio para participar dos debates. Também os contatos do pastor Raul à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Acesse e você vai localizá-lo por lá. Pastor Joel, 3 minutos e meio também por irmão, por favor. Agradecer primeiro, participar aqui, agradecer a audiência, que sem ela a gente não estaria aqui, não teria sentido. Pastor Raul, por podermos conversar sobre a palavra e um assunto num nível tão bom. E para todo mundo que está até agora participando, ouvindo, o conselho é Efésios 4, 27, né? Não deis lugar ao diabo. Esse é o conselho prático. Agora, é simples dizer, não deis lugar ao diabo. Como? Como? Aí eu vou passar nesses 3 minutos que tenho por tudo que eu falei aqui. Primeiro, concordo totalmente com o pastor que nós temos que conhecer Deus. E quando conhecemos Deus, ele nos revela as estratégias de Satanás e a forma como Satanás está agindo para tentar nos devorar, nos destruir. É por isso que Paulo, ele disse, eu repito, em 2 Coríntios 2, versículo 11, Satanás não tem vantagem porque nós conhecemos os seus planos, as suas intenções. Está claro aqui na palavra. Ele tem planos, intenções e nós conhecemos o que ele está fazendo, por onde ele está querendo nos destruir. Para não dar lugar ao diabo, nós temos que ir lá em Pedro, outro texto que eu citei, 1 Pedro 5:8, e diz lá, sejam sóbrios e vigilantes no 8. No 9 é o texto que o irmão citou, resistir ao diabo, sejam firmes e resistir ao diabo. Então, a gente vai resistir, ser firme contra o diabo e não dar lugar para ele, através do texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que fala da batalha espiritual, da guerra espiritual totalmente bíblica, que é uma guerra, lutamos contra demônios. E lá diz para a gente se revestir de Deus, para a gente tomar o capacete da salvação, calçar o pé com a pregação dos evangelhos, colocar o cinturão da justiça e usar na mão a espada da verdade, que é a palavra de Deus. Então, é assim que a gente vai se fortalecer, conhecendo Deus. Vamos ter sobriedade, vamos ter equilíbrio, vamos saber resistir ao diabo. Ele vai ter que fugir de nós, como o irmão bem citou, e nós vamos ter tudo isso na medida que nós conhecermos a Deus pela palavra, pregarmos o evangelho onde nós estivermos, servindo em missão, porque nós somos luz para isso, para servir, para pregar o evangelho, não nos negando a pregar por toda parte, falando no dia a dia para as pessoas, anunciando que Jesus é o Salvador. Fazendo tudo isso, o diabo pode montar as estratégias que for, no lugar onde nós estivermos, a gente está aqui, de repente está lá, se a gente só conhecer uma, a gente naquele lugar vai lutar daquele jeito, e em todo lugar vai lutar daquele jeito. Mas Deus mesmo vai revelar para a gente como é que o diabo está agindo para tentar destruir nossa família, tentar destruir nossa igreja, destruir nossa vizinhança, nos destruir individualmente. E quando nós estamos assim preparados, não damos lugar ao diabo, certamente nós teremos a condição de termos vantagem sobre ele, porque nós vamos conhecer tudo que ele está fazendo por aí. Amém. Muito obrigado, pastor Joel. De novo, agradecer, irmão, pelo carinho, também a atenção com o programa. Os contatos do pastor, da igreja, também à sua disposição, lá no perfil oficial do Instagram. Pode tirar dúvidas sobre o tema e, obviamente, conhecer um pouquinho melhor também do ministério do irmão. Antes da gente encerrar, que já está quase na nossa hora, deixa eu colocar o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para você lá no nosso Instagram sobre a existência ou não de demônios territoriais, regionais, como é que você observa essa questão. 58% dos nossos internautas responderam que sim, existem demônios regionais. 42% responderam que não existem demônios regionais. Eu confesso que achei até que a enquete ficou parelha. Imaginava que o sim teria muito mais destaque
até pela concepção do nosso evangelicalismo aqui, o entendimento. Mas olha, muito obrigado a você que votou, que participou, que deu a sua visão, opinião, mandou o seu comentário também. Nosso tempo é muito curto e por isso a gente acabou não conseguindo colocar e dar destaque também para você que participou, tá certo? Vamos encerrar a edição de hoje e a nossa oração é que, se for da vontade de Deus, amanhã nós estejamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, sempre preparado com muito carinho para você que nos acompanha e curte. Forte abraço e até lá!